pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a nossa aula de matemática. Por favor, abram a apostila na página 74. A tia Carol vai explicar para vocês a atividade número 10, tá? Que é a atividade que eu deixarei para a aula de hoje. Na figura a seguir, 4 retângulos estão sobrepostos. Eles foram nomeados como R1, R2, R3 e R4, do menor para o maior, conforme mostrado na imagem. Vocês percebem que eles estão sobrepostos, ou seja, está um em cima do outro, certo? O que eu vou pedir para vocês? Eu quero que vocês peguem a régua, tá? Eu quero que vocês observem essas medidas que estão aqui indicadas na figura. E a princípio eu quero que vocês verifiquem como um todo, né? Que é o R4, a medida que nós temos aqui do retângulo. Se vocês somarem 2, mais 2, mais 2 e mais 1, nos informa que o comprimento total aqui é de 7 centímetros, certo? E aqui na altura, cada lado aqui do quadradinho é 1 centímetro. Então, 1, mais 1, mais 1, mais 1. Então, na altura, nós temos 4 centímetros. Então, o retângulo maior, que é o R4, ele mede 7 centímetros de comprimento por 4 centímetros de altura, tá? O que eu quero que vocês façam? Quero que vocês peguem a régua de vocês, posicionem certinho aqui, tanto no comprimento quanto na altura do retângulo, tá? E eu quero que vocês marquem de 1 em 1 centímetro. Vocês podem fazer bolinhas, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E a mesma coisa eu quero que vocês façam na lateral. Inclusive aqui já está indicando também para vocês. Vocês vão perceber, olha, que mede 4 centímetros aqui de altura. E marquem de 1 em 1 centímetro também. Depois o que vocês vão fazer? Vocês vão passar uma linha aqui, olha, tanto no comprimento quanto na altura aqui do retângulo. Vocês vão deixar o retângulo assim, olha, quadriculado, como a tia Carol fez aqui, vocês percebem? Por isso que eu peço para que vocês usem a régua. Fazendo dessa forma, tá? Vai facilitar para vocês resolverem as atividades de hoje, tudo bem? Outra possibilidade que vocês têm é de usar uma folha quadriculada como essa. Vou enviar para vocês no plural para que vocês possam imprimir. E o que a tia Carol fez? A tia Carol reproduziu, tá? Esses retângulos na malha quadriculada. Então, aqui, olha, vocês vão perceber que tem o R1, tá? Da forma como está na apostila. Pintei ele de azul. Depois eu fiz o R2, pintei de vermelho. O R3, pintei de verde. E o R4. Eu quero que vocês observem que as mesmas medidas que estou mostrando aqui nos retângulos separados, tá? Que eu reproduzi na malha quadriculada, eles têm as mesmas medidas que tem aqui na apostila, tá? Agora eu vou sobrepor. Então, olha, o R4 vai ficar embaixo, tá? Vou colocar o R3 em cima, o R2 e o R1. Só para vocês visualizarem dessa forma. Olha. Então, aqui é uma estratégia também que vocês podem utilizar para resolver a atividade, tudo bem? Bom, depois o que a tia Carol fez? Fica como dica também para vocês. Observem aqui a tabela. Pintei com as mesmas cores do que fiz aqui na malha quadriculada. Então, olha, o R1, eu não pintei de azul aqui? Aqui também pintei de azul, tá? O R2, aqui eu pintei de vermelho, porque aqui também pintei de vermelho. O R3 eu fiz em verde, olha, aqui também. E não poderia faltar a cor laranja, né, pessoal? Então, R4 a tia Carol pintou de laranja e aqui na legenda também. Então, é uma forma também que vocês podem fazer para resolver essa atividade. Uma estratégia. Bom, letra A. Complete o quadro com as dimensões de cada retângulo. No quadro, vocês vão preencher com o comprimento e altura do R1, R2, R3 e R4. Vocês podem tanto observar na apostila, depois que vocês passarem as linhas, que vai facilitar para vocês, né? E quem reproduzir assim, olha, vai verificar aqui no comprimento, né? Quantos centímetros que tem no comprimento? Lembrando que vocês observaram
que é de 1 em 1 centímetros. Então, pergunta, qual é o centímetro do comprimento? E depois, qual é o centímetro aqui da altura? E vão preencher o quadro. Vocês vão fazer também com R2. Quantos centímetros nós temos no comprimento, se sabemos que cada lado aqui mede 1 centímetro, né? 1, mais 1, mais 1 e mais 1. Vocês já descobrem o comprimento. A mesma coisa na altura, 1 mais 1, tá? Por favor, pessoal, preencham o quadro e coloquem a unidade de medida, tá? Eu quero que vocês informem a medida e centímetros, tá bom? Coloquem lá, cm. Deixem bem completinha a informação. Na letra B, pergunta assim, o retângulo R1 é uma redução do retângulo R3? Justifique sua resposta. Pessoal, não é simplesmente observar aqui a figura e falar, sim, é menor, é uma redução. Não. Quando falamos em ampliação ou redução de uma figura, né, nós temos que lembrar da proporcionalidade. Então, quando você olha aqui o R1 e o R3, né, é proporcional à redução? Ou seja, se você pegar as medidas aqui do R3 e, por exemplo, dividir por 2, você chega, né, no R1? Ou se você dividir por 3, tanto o comprimento quanto a altura, você chega aqui nas medidas do R1? É isso, quando falamos em redução, é pela proporção, tá? Não é simplesmente você comparar aqui os retângulos e falar, sim, é menor, então é uma redução e já responder ali na apostila. Não! Todas as perguntas vocês precisam analisar, pessoal, e analisar com bastante cuidado. Por isso que a tia Carol até fez dessa forma, para que facilite para vocês, tá? Essa análise, tudo bem? Então, vocês vão analisar, vocês podem fazer o cálculo mental, peguem as medidas do R3, divide por 2, tanto o comprimento quanto a altura. Chegou neste resultado? Depois tentem por 3. Chega neste resultado, né? Quando você fizer a divisão e chegar neste resultado, você pode responder que sim, que é uma redução. Tudo bem? Então, façam com bastante atenção. Na letra C, pergunta assim, o retângulo R2 representa uma ampliação do R1? Não é simplesmente observar aqui e falar, sim, é maior que o R1. Não. Se você pegar as medidas do R1 e fizer vezes 2, você chega na medida aqui do retângulo R2? Ou se você fizer vezes 3, você chega na ampliação aqui do R2? É isso que vocês precisam fazer, tá? É uma ampliação proporcional, tudo bem? E quero também que vocês observem a questão dos ângulos aqui, tá? Os ângulos das figuras são iguais? São diferentes? Vocês já conhecem os ângulos, né? Eu quero que vocês, pessoal, justifiquem a resposta de vocês, tá? Fazendo essa comparação tanto da redução ou da ampliação, dependendo da pergunta. E quero também que vocês comparem os ângulos, se os ângulos são iguais aqui quando vocês estão comparando os retângulos, tudo bem? E que vocês também mencionem qual é este ângulo, tá certo? E na letra D, pergunta assim, o retângulo R4 representa uma ampliação do R1? Olha, agora vocês vão comparar esses dois, da mesma forma, tá? O que vocês vão fazer? O R1 vezes 2, você chega nas mesmas medidas que estão aqui representadas no R4? Verifica. Depois faz vezes 3, vê se chega nas mesmas medidas aqui do R4. É isso que vocês precisam fazer, tá, pessoal? Não é olhar o tamanho e ver, ah, é maior ou é menor. Não. Estamos falando aqui de lados proporcionais. Vocês precisam fazer o cálculo. Então, quando falamos em ampliação, vocês sabem que é uma multiplicação. Daí vocês fazem vezes 2, vezes 3, vezes 4, tudo bem? Para vocês compararem. Quando falamos em redução de figura, estamos falando de divisão. É a mesma coisa. Então, vocês vão dividir por 2, dá uma verificada. Tenta, então, por 3, faz a mesma coisa. É assim que vocês precisam fazer essa atividade, tá bom, pessoal? Então, uma atividade que vocês precisam fazer com calma e com atenção. Não é simplesmente colocar um retângulo do lado do outro, ah, é menor, então é redução, ah, é maior, então é ampliação. Não, aqui estamos falando de lados proporcionais. Muito cuidado com isso,
Tudo bem, quinto ano? Qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês, mas eu tenho certeza que se vocês fizerem com calma e com atenção, vocês conseguem fazer a atividade de hoje com tranquilidade, tá bom? Um grande beijo a todos vocês e até a próxima. Tchau, pessoal!